Fala pessoal, boa noite. São 18 horas. Esperar o Instagram avisá-los. Oi, Emília, Michele. Fala, Daniel. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok, imagem ok, tá tudo bonitinho. Eu vou usar esse fone de ouvido feio mesmo, mas eu gosto dele, viu? Fala, Cá. Oi, Fernanda. Camila, eu tava vindo aqui pra casa escutando o restinho da sua live que eu não consegui escutar o restante de manhã. Que live, hein? Muito bom. Bom, já comuniquei o Doc que eu estou online e ele já chegou. Esperar aqui conectar. Espera aí. Já o ouço? Eu tô ouvindo, Olá! e tu? E aí? E aí, Beleza? tudo bem? Tudo bem, beleza. Pô, já tinha preparado uma pregação aqui de 5 minutos, já que a gente vai falar de religião, achando que você ia demorar um pouquinho. Vai lá, pastor, vai lá, tô te ouvindo, pastor. Vai lá. Vai. Vamos louvar, Assembleia. Hoje vai ter repouso no espírito. Hoje vai ter repouso no espírito. Ó, só canela de fogo. Vai ter pirocóptero. Só canela de fogo aqui com a gente, hein? Só canela de fogo com a gente aqui. Quem é canela de fogo aí atrás, levanta a mão pra gente ver. Quem é canela de fogo? Só vai ver os foguinhos subindo aqui, meu. E aí? E aí, como que você tá? Eu tô Tudo bem, bem? vai. Eu não dormi, tá? Só pra tu saber. Então, se Então, eu cara. começar rateado, você já É. sabe. Mas eu estou lindo, maravilhoso, porque eu fiz meu skincare com a Dior. Nossa. Não, isso é Dior. Agora eu tenho que virar com essas porra pro Instagram, ver que eu sou só um blogueirinho. E ele para de encher meu saco. Estou aqui com o psiquiatra Ítalo Marcilli, vulgo blogueirinho da Dior. Top. Tu sabe, eu já contei essa história, mas sabe que eu tava cortando o cabelo uma vez, aí, porra, chato. Aí, não, chato não, gosto, adoro o Maurício, meu parceirão, porra, que corta o meu cabelo, faz essa cagada aqui, duas vezes por semana. Adoro o Maurício mesmo. Maurício e o Rodrigo, eles, né, eram funcionários de uma outra barbearia que eu ia, abriram um próprio negócio, eu fui lá com eles. Aí tava uma vez ali, sentado, né, com um cara do meu lado, assim, e o cara começou a puxar assunto. Em geral, eu gosto de puxar assunto, mas nesse dia eu tava, porra, cara, com a cabeça pensando nos assuntos, pensando em outras coisas. Aí o cara começou a puxar assunto lá pras tantas, o cara perguntou assim, e aí, você faz o quê? Perguntou pra mim. Fernando, eu quase falei que era médico. Quase falei que era médico. Aí eu falei, eu sou digital influencer. Nossa. Porra, muito maneiro. Aí o papo rendeu pra cacete, porra. Aí rendeu. Não, é que você fala que é digital influencer, tem os dois lados, né? O cara fala, nossa, tô do lado de uma celebridade. O outro, é mais um vagabundo aqui do meu lado. Exatamente. Puta merda, isso aí não você pede dinheiro pro pai pra viver, né? Mal sabe, né? Cara, eu sou um blogueiro de meia tigela. Tá? Por quê? Eu preciso... Não, porque eu tô vendo aqui as dicas da Thaís, que ela, assim, é uma super blogueira, e ela me deu várias dicas agora só nesses pequenos comentários aqui no início da live. Eu esqueci de começar a falar... Você não viu os stories que eu acabei de fazer, eu fazendo meu skincare pra nossa live? Vi. Eu tenho que começar falando tutupom, né? Tutupom. Tem que começar falando assim, meninas, tutupom. Esqueci de fazer essa porra. Desculpa, Instagram. Desculpa, isso não vai se repetir. E eu também esqueci de falar que não tem no Brasil. Falei, porra, isso aqui não tem no Brasil. Você tem que falar essas porra. Né? Eu tinha que falar, One Minute Mask, não tem no Brasil. Porra! É por isso que eu não tenho selo azul. É por isso que eu não tenho selo azul. E pra provar que você é digital influencer, eu tô aqui com a minha água prata colocada num copo. E a minha água floresta, patrocinando a nossa... Mas você foi liberado, né? Ah, fui porra nenhuma. Fui nada. Não. O que acontece é o seguinte, Fernando, assim, não vamos tomar tempo da nossa live para falar dessas coisas, não. Mas a questão não é essa, liberou live. Daí o pessoal não me acha, porra, entendeu? Não eu tô mesmo. assim, a um passo de ser bloqueado. Eu tô a um passo de perder minha conta. Tá A mesmo. gente só consegue... Assim, a verdade é essa. Se eu tivesse, assim, livre, sem amarra, sem nada, se eles tivessem dado bloqueiozão mesmo... Porque, assim, tu digita meu nome e não aparece. Tu tenta me marcar, muita gente não consegue.
porra, tinha, sem sacanagem, com o nosso tamanho, com a progressão que a gente fez, a gente tava com 20 mil pessoas aqui na live, porra. Tranquilo. É que o Instagram não notifica. Tranquilo, óbvio. O Instagram não notifica. Então, porra, a verdade é essa. Mas calma. Calma, sim, porque eu vou falar tudo, vou falar, oi, meninas, tudo bom? E vou falar que não tem no Brasil também. Cara, chupa, Instagram. Já era. Já era. Porra, já era. Agora vai. Porra, brincadeira, né? Mas, enfim, ontem eu fui te marcar, cara. Se eu não escrevesse Ítalo Marcili, não vem, a porra bicho. que meu nome nego não sabe escrever, porque acha que tem 2 não. L's, acha que é com C, né? Acha que é Marcílio, porra. Aí não vai. Mas tá bom. Fazer a campanha, né? Escreva o nome do Doc. Exatamente. Mas bora lá, vai. Cara, não preciso nem falar que é um prazer enorme estar aqui contigo, conversar sobre esse tema. A gente poderia falar sobre várias coisas, sobre coach, PNL, sobre mundo business, mas eu quis falar sobre religião com você, porque de tudo que você, a Sâmia, a tua família vou continuar falando. De tudo que você, a Sâmia e tua família já ajudaram, né, a minha família em amadurecimento, numa série de coisas, eu acho que o ponto crucial, né, o ponto que foi a virada de chave mesmo, foi essa questão da religião, né? Não a religião pura e simplesmente, enfim, questão de protestantes, católicos, não é disso que eu estou falando, né? Mas a religião no sentido de você buscar ali uma prática mesmo, né, para que a gente consiga atingir ali o ser em ato puro. E eu vi sua live com o Pacheco, óbvio, né? Você fez ali você alinhavou ali com o Lavelli, com o Don Giussani e com o Zubiri, um negócio que foi sensacional, né? Foi? Porra. Tá, eu não lembro direito. Tá. Eu não lembro direito o que eu falei lá. Mas beleza, você falou e foi top, né? É isso que importa. Top tem que falar também que é coisa de blogueiro, né? E aí, quando você falou ali da questão do Zubiri, você sabe que eu me debrucei muito em cima do Zubiri por sua causa, né? Principalmente por causa daquelas coisas de inteligência emocional e tudo mais, para desmistificar isso daí. E o Zubiri, ele traz ali uma situação de não ter essa dicotomia do homem que sente para o homem que intelectua. Não separar isso, né? Ele traz ali a mesma coisa que a gente tem as sensações, né? A gente tem o nosso sentido, a gente tem o nosso intelecto entrando ao mesmo tempo. E o que eu vejo hoje em dia é religião muito voltada para a questão do sentir, muita questão da experiência de sensação, aquelas orações infinitas, aquelas músicas, né, com aquela luz baixinha e tudo mais. Então, eu queria começar aqui falando contigo, cara, justamente nesse ponto, né, da prática que nos fortalece, da prática religiosa que nos leva realmente a essa conexão ali com... Não sei se eu posso falar conexão, se é a melhor palavra, mas eu vou usar essa palavra mesmo, né? Essa conexão com o ser em ato puro. Pessoal, será que o pessoal tá... Então, Fernando, assim, para mim esse é um assunto, esse é um dos grandes assuntos, assim, né? Eu queria mesmo que o pessoal... Bem, tu fez uma pergunta dura, não sei se as pessoas têm noção da dureza da tua pergunta, assim, da seriedade da tua pergunta. E muita gente, sei lá, eu preciso agora que os senhores sosseguem o facho aí, né? Então... Fato. Para de mandar comentário aqui, acalma o coração, só abre o ouvido e ouça, né? Pode escrever também Assembleia, não tem problema, mas Pode mandar um aleluia aí no meio que eu não ligo não, mas boa. Fernando, vamos lá. Assim, eu acho não, né? Assim, realmente isso não é questão de achar, né? A gente fala acho mais por sei lá, é um início de conversa, assim. Acontece o seguinte, né? Então a gente está falando... Vamos para coisa bruta, assim, para coisa do dia a dia, assim, para a vida como ela é, né? Então a questão é a seguinte, Fernando, olha só. A gente está falando de religião, né? A gente está falando quando a gente fala de religião, a gente está falando de muitas coisas que não são claras para a maior parte das pessoas, né? Você começou, inclusive, a live falando disso, assim, olha aí, então, eu não estou falando dessa coisa de protestante, não estou falando de católico, de budista, eu estou falando de uma outra coisa, e você usou o termo assim, a conexão, sei lá, conexão com Deus, alguma coisa do tipo. Eu preciso dar um nome para isso. Eu precisaria que toda a Assembleia se acalmasse. Toda a Assembleia se acalmasse agora, né? Não se eriçasse e não enfiasse conceitos que, na verdade,
se a pessoa for um pouco honesta, ela sabe que ela não tem muita noção desses conceitos que ela rejeita ou que ela acha que ela domina, tá? Quando a gente está falando desses assuntos, assim, a gente está falando de uma coisa. A gente está falando de uma coisa chamada santidade, tá? Santidade. E não se escandalizem com isso. Então, o protestante não se escandalize, não acha que a gente está falando daquele, sei lá, boneco de barro, com as mãozinhas postas, que os católicos ficam ajoelhados, adorando. A gente não está falando disso, ok? A gente está falando do seguinte, a gente está falando de uma escala de intimidade. Quando a gente fala de santidade, a gente está falando de uma escala de intimidade espiritual. A intimité espirituelle, da qual o Lavelle fala, de algum modo, né, ela pode ser usada sem nenhum tipo de jargão, sem nenhum tipo de preconceito religioso. A gente pode falar de intimidade espiritual, por exemplo, do Lavelle, usar o bom e velho conceito laveliano de la intimité espirituelle. O que é a intimidade espiritual? A intimidade espiritual, no limite, é a tomada de consciência do ser em ato puro que há em nós. Eu vou repetir. É a tomada de consciência do ser em ato puro que há em nós. Por que a gente pode falar isso com toda a tranquilidade do mundo? Porque, veja, todo mundo repara por experiência própria que a gente tem, de fato, uns movimentos são movimentos dos bichos, né? A gente caga, a gente come, a gente espirra, né? A gente faz essas coisas, né? A gente faz essas coisas. Mas, por outro lado, algumas pessoas, e não são todas, algumas pessoas, elas notam que tem, sei lá, um algo a mais. Tem um algo a mais. A gente é feito de uma certa constituição, a gente tem algo na gente que deseja, sei lá, beleza, que deseja, sei lá, a bondade, que deseja, talvez, assim, uma necessidade de duração, de durar. E aí, Fernando, a gente se depara com o século XXI, ou seja, com a nossa casa, com o nosso tempo, com a minha vida e com a tua vida. Então, a gente está ali começando a se ver com essas coisas, né? Começando a se ver assim, não, eu quero agora uma intimidade espiritual. Eu quero agora, eu quero a intimidade espiritual. Eu quero a intimidade espiritual. Eu quero começar a botar meus olhos postos nesses movimentos superiores que eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso e sei que me convém. Por que me convém? Porque, veja, urinar, defecar, comprar uma casa, comprar um Apple Watch, essas coisas quebram, as coisas vão embora, essas coisas a gente cansa delas. Agora, certos movimentos nossos, por exemplo, o desejo de beleza, o desejo de conhecimento, o desejo de fazer o bem, essas coisas elas demoram mais para ir embora. E pior do que isso, diferente de demora mais para ir embora, isso gera um outro tipo de efeito em você que é muito curioso. Isso é o que de fato é você. Você não é o Apple Watch que você tem. Você não é esse fone de ouvido que você tem. Eu não sou a minha blusinha da reserva. Olha, vamos extrapolar essa coisa aqui? Eu não sou meus filhos. Eu não sou meus filhos. Né? Tenho 6, eu não sou meus filhos. Agora, qual que é a grande questão do nosso tempo? E é com isso que a gente vai se ver hoje aqui, que me parece que essa é o centro, o eixo em torno do qual corre a inquietação do teu espírito. É a seguinte, no meio desse desejo da intimidade espiritual, toca um telefone com a moça oferecendo fibra ótica da Oi pra gente. Tá? E o pior, a gente pode estar precisando mesmo de fibra ótica da Oi. A gente pode estar, puta merda, isso aqui é uma boa ideia, porque a internet aqui é uma bosta, eu preciso fazer live todo dia. E aí eu vou falar com a moça da Oi, da Vivo, sei lá, fibra ótica da Vivo, e vou ficar gastando 40 minutos ali com ela. Tá. Volto ao meu desejo de intimidade espiritual. No meio do meu desejo de intimidade espiritual, de novo, eu recebo uma ligação do Rondinelli, que é o meu mestre de obras, dizendo, Ítalo, qual que é o piso que você vai escolher para botar no teu banheiro? Tem essas opções aqui, dá uma olhada no teu WhatsApp que eu acabei de te mandar. Tem 15 opções lá, são tons absolutamente semelhantes de porcelanato, aquele porcelanato de madeira, e você tem que se ver com essas coisas. A grande questão é que isso, olha, é assim mesmo. A gente precisa de fibra ótica, a gente precisa escolher o porcelanato do banheiro, a gente pensa se vai comprar ou se vai alugar a nossa casa, a gente começa a ficar insatisfeito com o trabalho que a gente tinha, porque a gente já não sabe mais se esse trabalho agora ele é um trabalho que faz sentido mesmo, profundo para a minha vida, a gente não sabe disso. Então vamos fazer agora um recuo de 1.200 anos, se vocês me permitem aqui. Vamos fazer um recuo de 1.200 anos e eu preciso agora da atenção total de vocês, Num certo momento da história da humanidade europeia,
e eu falo da Europa porque a gente é ocidental, a gente não é oriental, num certo momento da história da Europa, houve um embate ali. Um embate muito simples, quer dizer, um sujeito chamado São Bento, ele cria uma coisa chamada regra, a regra beneditina. Tá? A regra beneditina, eu recomendo que vocês leiam a regra beneditina, ela não é tão difícil de ler, ela é muito simples de ler. É um folhetinho, na verdade, com poucas páginas você vai ler aquilo. Essa regra beneditina, a regra beneditina, em torno da regra beneditina, se fundam os mosteiros. Começam a aparecer sujeitos que são monges. Monges. Então, ali começa a vida monástica. Há uma divisão, na verdade, um embate na Europa de então, que é o seguinte, olha, eu já não... O homem comum, ele está vendo o seguinte, quem tem mais autoridade? O sacerdote, o monge beneditino ou, sei lá, o sacerdote druida, né? O pagão, o sacerdote druida. É um embate que a solução está clara, está dada, porque ninguém mais conhece nenhum druida e tem um mosteiro beneditino em cada esquina. Então, a gente já sabe quem venceu e para quem ficou a autoridade da história, né? A gente já sabe para quem ficou a autoridade da história. Acontece que ao fundar um mosteiro, Fernando, e aqui tem um símbolo que é fundamental, e que os padres, os antigos místicos, eles olham e tinham uma coisa que eles falavam assim sobre os mosteiros. Ó, os mosteiros eles eram fundados ou no deserto ou em rochas, em montanhas rochosas, tá? E alguns padres antigos, alguns místicos antigos diziam o seguinte, olha, você quer ver se um mosteiro vai acabar, você começa a nascer vegetação em torno dele. Assim, não entendi. É óbvio que não, deixa eu explicar. Né? Deixa eu explicar. Por quê? Porque a regra beneditina e o mosteiro de pedra, o templo de pedra, eles são como que uma mineralização de uma Jerusalém celeste. Como quem diz o seguinte, olha, quando você atravessa os umbrais de um mosteiro beneditino, imagina isso, século IX, você atravessou os umbrais de um mosteiro e você tem vocação, imagina que você tem uma aptidão de fato ao silêncio, você tem uma aptidão de fato a essas coisas, a intimité espiritual. Quando você atravessa os umbrais do mosteiro, já está tudo cristalizado. A regra cristalizou a Jerusalém Celeste e a pedra cristaliza a Jerusalém Celeste. É como se você dissesse o seguinte, olha, se você quer essa tal dessa intimidade, se você quer ser santo, tem um lugar que é só você ir lá. Você vai lá. Né? Você vai lá. E pior, as cidades elas começam a ser construídas ao redor desses mosteiros. O que significa o seguinte, olha, aquela irradiação de tecnologia de intimidade, ela vai penetrando em toda a sociedade, por isso a gente chama esse período da história de cristandade. Por que a gente chama esse período da história de cristandade? Porque, veja bem, tinha um lugar muito claro no qual você ia, você entrava, tá? Você entrava, e você, de algum modo, olha só o que acontecia. Se você tivesse um mosteiro com 50 monges, com 100 monges, eu fui num mosteiro recentemente lá em Roma, tinham 120 monges lá, tá? Beneditino, mosteiro beneditino. Fui convidado, por coincidência, estava andando nas ruas de Roma, conheci um sujeito, o sujeito estava com guarda-chuva, estava chovendo, eu pedi ajuda para ele, fiquei embaixo dele, descobri que ele era monge, me chamou para almoçar, para jantar lá com eles. Fui jantar lá com os monges e conheci o mosteiro deles. Daqueles 120 monges que estavam lá dentro, Fernando, só 2, você tem 2 econômicos ali. Só 2 sujeitos vão precisar se preocupar com dinheiro, por exemplo. Com o que você tem que fazer com o teu dinheiro? Os outros 118 monges, eles não têm essa preocupação. Ah, não, mas vai ter 5 monges ali que vão se preocupar com fazer o pão. Eles são os monges padeiros. Mas aquilo também está cristalizado, veja. Existe uma coisa da regra beneditina chamada obediência. Quando o sujeito ele atravessa os umbrais do mosteiro, ele se submete a uma obediência, o que para o nosso tempo é odioso. Eu explico isso e concordo. Concordo, 100%. Eu estou contando só a história como ela é. Eu estou evoluindo a história para chegar até a nossa casa, até o século XXI.
tá bom, pessoal? Fica calmo aí, então. Não estou fazendo uma apologia do retorno aos mosteiros, porque isso aí seria um anacronismo sem fim. Né? Imagina agora o Fernando e eu, pai de família, virando monge. Não é isso que eu estou falando. Sem chance. Mas quando o sujeito ele entrava no mosteiro, o que acontecia com ele? Essas perturbações estranhas ao espírito, elas cessam. Elas cessam. Então, aquela coisa assim, olha, imagina só, né? A gente já conversou, vamos lá, médico, psiquiatra, de repente acho que é o melhor caminho para impactar mais as pessoas, para, sei lá, levar mais adiante a mensagem, para poder, sei lá, fazer o que eu tenho que fazer, para poder fazer a transmissão histórica que eu resolvo, de repente, mudar de carreira. Eu já não sou mais um médico psiquiatra, como a gente brincava no início da live, agora eu sou um digital influencer. Não, eu sou um professor de YouTube, né? Eu sou um professor de massa, de largo alcance. Então, veja, um monge beneditino, ele não tem essa preocupação. Você veja que isso que aconteceu na minha vida, que acontece na tua, quer dizer, transições de carreira, são perturbações do espírito. Perturbações do espírito que te põem aqui, ó, para o plano de baixo. E te fazem, de algum modo, esquecer. Te fazem, de algum modo, te esquecer dessas aspirações altas. Dessas aspirações altas. Tá? Então, quando o sujeito entrava num mosteiro, por que tinha um santo atrás do outro dentro do mosteiro? Você quer saber onde tem santo? No século VIII, no século IX, no século X, no século XI? Entra no mosteiro, vai ter uns 3 ou 4 sujeitos lá levitando, curando os outros, ressuscitando. Era um atrás do outro. O cara se submete ali 3 anos naquela regra, naquela obediência. Existe uma tecnologia muito clara. Deixa eu agora aqui botar uma frase que parece um símbolo, parece poesia, mas não é. E é quase um trocadilho. Quando o sujeito entra no templo, neste templo de pedra, submetido a uma regra, quando ele entra no templo, ele sai do tempo. Ou seja, as coisas do tempo, as coisas que crescem e que diminuem, e por isso que os antigos diziam o seguinte, ó, se tiver vegetação perto de mosteiro, o mosteiro acabou. Porque a vegetação cresce e diminui. Não é símbolo daquela Jerusalém de pedra. Né? Assim, ó, fixo. Essa aqui é a ordem. Isso aqui é a estrutura. Isso aqui é a ordem. Então, quando o sujeito entrava no mosteiro, o que acontecia com ele? Ele saía do tempo. Essas perturbações inferiores do homem, as perturbações animais, o que eu preciso fazer com o meu dinheiro? O que eu preciso fazer com a minha carreira? O que eu preciso fazer com o meu tempo livre? O que eu preciso... Você entende que nada disso importava para o sujeito. Então, é claro, ele vai conseguir. O que ele vai conseguir fazer? Ele vai conseguir direcionar o esforço interior dele para as coisas do alto, para as coisas da intimidade. Só que acontece um segundo movimento. As cidades crescem. Crescem, ficam grandes. Né? Ficam grandes em torno dos mosteiros. E acaba que o seguinte, olha, o monge entra num mosteiro com 15, 18 anos. 20 anos, né? Entra novinho no mosteiro, tá? Então, a verdade é a seguinte, olha, Fernando, ele sabe bem a tecnologia da intimidade para o sujeito que mora lá dentro, para o sujeito que entrou no templo. Agora, ir para essa cidade grande, que está cristianizada, ou seja, as pessoas, o ferreiro ele é cristão, o padeiro fora do mosteiro é cristão, né? O criador de cavalos fora do mosteiro é cristão. O cavaleiro fora do mosteiro, ele é cristão. Todos eles são cristãos. Agora, qual que é a tecnologia própria para alguém que não está dentro do mosteiro alcançar essa intimidade, dado que ele não pode se submeter à regra? Entende? Não tem como um pai de família, não tem como um ferreiro, não tem como um cavaleiro, não tem como uma ama. Elas não podem se submeter à regra beneditina por um único motivo. Elas não moram dentro da Jerusalém de pedra. Olha a questão que já acontece lá no século XI. Século XI e XII. Então, não tem tecnologia para isso. Daí é suscitado um sujeito, aparece um sujeito na história, e dura muito pouco tempo, tá? Só para o pessoal saber, dura muito pouco tempo a aventura desse sujeito. Aparece um dos sujeitos maiores, mais grandes que já tiveram no mundo, que olha para a coisa e fala o seguinte, é que a gente tem que dar um jeito de conseguir uma tecnologia muito clara
uma tecnologia muito clara para o pessoal aqui de fora. Não dá para me submeter à obediência. A obediência é a regra, para quem está fora não dá. Então aparece um sujeito chamado São Francisco de Assis. O que o São Francisco de Assis ele fez? Ele é o contraponto dessa história. Ele é a tentativa de intimidade fora da Jerusalém de Pedra, fora do mosteiro. Dito de outro modo, para o Francisco, para o filho do Pedro Bernardoni, para o São Francisco, não é mais a obediência à regra, é a obediência a uma outra coisa que qualquer pessoa poderia, em tese, fazer. É a obediência à pobreza. Porque olha só que coisa curiosa, olha que semelhança. Quando o sujeito ele entra no templo de pedra, ele de fato ele se empobrece de algo, né? Ele se empobrece da vontade dele. Ele agora tem a vontade do abade. Se o abade fala, Fernando, agora a gente está precisando de algum costureiro. Aí você fala, muito bom, essa é a minha vocação. Aí você vai lá. Porque você fez um voto de obediência. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa não ter escolha. O sujeito que quer, o que ele quer não é o sucesso, não é dinheiro, não é comer gente, não é. O que ele quer é intimidade espiritual. Porra, tá feito, é aquilo ali. O Francisco, o filho do Pedro Bernardoni, o São Francisco de Assis, que todo mundo conhece, todo mundo gosta, São Francisco é ao concurso, né? É, protestante gosta, espírita gosta, todo mundo acha ele legal. O que ele faz? O que ele faz? Ele tenta encontrar um princípio de intimidade, tá? Fora do mosteiro. E ele encontra um princípio de intimidade que é muito semelhante, mas sem regra agora, sem a regra escrita. É a regra da pobreza. O que é a pobreza? É a mesma coisa, assim, olha, eu não tenho nada como próprio, porque isso aqui tudo acaba. Eu não me preocupo minimamente com essas coisas aqui. Eu não vou me preocupar minimamente com essas coisas aqui. Né? Tanto que tem um episódio na história do Francisco de Assis, que um dia ele foi viajar, voltou, e aí os freios lá falaram assim, olha aqui a casa dos frades. Ele chorou. Ele chorou profundamente. Chorou profundamente, porque assim, não é para ter casa aqui, não é para gente ter nada. Não é para ter nada. Que casa dos frades? Nós somos mendicantes. Nós somos mendicantes. Essa foi uma tentativa de intimidade espiritual para quem está fora do templo, para quem está fora da vida dentro do templo. Porque, veja, se você é um ferreiro, se você é um criador de cavalos, se você é um padeiro, o que você tem? Você tem contato com um santo, talvez, com um padre pregador santo, uma vez por semana na missa, 1 hora, né, por semana. Ele vai te dar diretrizes. Mas você não convive com ele, porra. Sim. Você não convive com ele. E voltamos a falar aqui, né? Um homem que não convive com outro homem, das duas uma. Ou ele é uma personalidade muito específica, tipo assim, sei lá, um Santo Antão, um cara muito específico. E aí realmente ele vai pro deserto e ele melhora. Mas aí é 1 ou 2 na história do mundo. Ou, se ele vai pro deserto, ele vira gafanhoto, que é o que tem no deserto. Se ele vai pra floresta, ele vira lobo, que é o que tem na floresta. Ele vira fera, ele vira bicho. Ele piora. Porque de verdade, pessoa é do caralho. Pessoa é a melhor coisa que tem. Pessoa, de algum modo, Fernando, é mesmo Deus. Você tá entendendo? É assim, ó. Eu tô olhando pra você, eu tô vendo um negócio muito misterioso. Mas muito misterioso. Eu tô vendo o universo inteiro, vivo, articulado nas circunstâncias. Agora. Qual que é a grande questão? A tecnologia de São Francisco não serve para mim e para você também, porra, porque a gente tem filho. Olha a pica. Você tá entendendo? São Francisco ele já consegue fazer um primeiro passo. Ó, dá para ter intimidade fora da Jerusalém de Pedra. Dá para ter intimidade fora da Jerusalém de Pedra. Dá para ter intimidade fora do mosteiro. E São Francisco mostra com a vida dele. Então, existe um princípio geral chamado pobreza. O voto de pobreza. Veja, o monge do mosteiro, o primeiro voto dele é o voto de obediência.
Ele obedece ao abade e obedece à regra. O voto do Francisco, o voto da ordem franciscana, a raiz, né? Não as Nutellas, a raiz é a pobreza. E aqui que a gente está no nosso aqui, aí a gente entra na nossa casa, Fernando, que agora a gente conversa. A nossa casa é a seguinte, vamos lá. E se você e eu quisermos ter intimidade, como é que a gente faz? Você está entendendo? Porque a intimidade do santo, eu estou dizendo. Não estou falando, não estou dizendo, eu quero ser bonzinho, eu quero ser um cara bonzinho. Para ser bonzinho, meu filho, isso aí é só você sabe como faz para ser bonzinho, porra. Obedece meia dúzia de regrinhas ali da própria sociedade mesmo, dá pra fazer. Porra, óbvio. Você tá mais ou menos organizado, sabe que é certo, que é errado, é só no empresa. Porra, bonzinho. A gente não... Você concorda que a gente não tá falando disso nessa live, né? É só na empresa, não votar no PT. Ah, não pode falar isso. Desculpa. Caralho, Fernando. Eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo propaganda da Dior. E tu tá desculpa. Aí o Instagram. Segue aí. Se tiver petista aqui, fica tranquilo, fica calma aí. No Instagram. Então, você sabe. A verdade é essa. A verdade é essa. A grande questão é assim, ó, como é que você e eu, homens da rua, pais de família, donos de empresa, presidente da república, diretores de assets, né? De gestoras financeiras, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Porque esse é o ponto no qual a gente está hoje. Assim, ó, você e eu, imagina que você e eu agora, a gente quer ter a intimidade espiritual, a gente não quer ser bonzinho. A gente não quer só ser bonzinho. A gente quer ter a intimidade espiritual profunda. A gente quer assim, olha, o que eu quero? Né? Eu quero assim, ó, eu quero tomar a consciência mais profunda possível do ser e ato puro que habita em mim, e ao me relacionar com você, Fernando, eu preciso reconhecer em você que você é essa mesma imagem e semelhança. Que nós somos dois universos ali. Como é que faz isso? A grande questão é, não temos exemplos. Não temos exemplos. Os que conseguem, alguns conseguirão, vão objetar aí. Os católicos chato pra cacete vão objetar. Claro que não. Os pais de Santa Terezinha, eles não eram do mosteiro, também não eram de nada e são santos. Tem um monte de santo leigo. Para começar, não tem um monte de santo leigo. Não tem. Tô falando santo agora na Igreja Católica, né? Que é o... Sim. É a chancela, é a marca da coisa, assim. Esquece. Esqueça os seus preconceitos religiosos. Eu tô falando de intimidade espiritual. Tô falando assim, da profunda intimidade espiritual. Você vai ter um ou outro que fez a coisa meio torta. Você vê o próprio Luiz e a Zélia, os pais de Santa Terezinha, os dois santos hoje, eles mesmo, no início da vida deles, eles ficaram sem se tocar, sem namorar. Ficaram um tempo ali vivendo como monges os dois. Como irmãos. Falou, ó, beleza, no final eles conseguiram, mas você vê que olha o problema que eles estavam lidando. Eles não sabiam como fazer, porque não é assim que faz a vida de casado, concorda ou não? Sim. A vida de casado você beija na boca, namora, se possível todo dia, ama profundamente tua esposa, se entrega para ela se entrega para você, com intensidade, com paixão. A cama é um altar no qual uma vida aparece, né? Aí você tem a Lupita do Opus Dei, a numerária auxiliar. Eu sei, minha filha. Mas lembra, ela também está submetida a uma regra. Ela não é uma monja. Ela é uma leiga. Não é nem consagrada, é só uma leiga. Mas ela está submetida a uma regra. Ela não tinha filho. Ela tem uma família espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente tem um baita de um problema, um puta de um problema hoje. Sim. Um baita de um problema. O problema é o seguinte, os exemplos que a gente tem, dessa intimidade grande, alta, excelsa, verdadeira, profunda, eles são parcos, eles são esquisitos. Olha só,
Não, eu posso falar isso de novo, Fernando, porque eu sei que o pessoal é Claro, importante, mas claro, eu não claro. estou em momento nenhum revogando a santidade dos pais de Santa Teresinha. Mas em momento nenhum. São dois santos. Para ter devoção, é para ter devoção. Maravilhoso, lindos e maravilhosos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eles enfrentaram esse problema. Ele era um burguês normal da França. Resolveu casar e não sabia muito bem como fazer. Ficou ali de irmão da esposa por 2 anos. Olha que loucura. Olha que loucura. A Lupita, a numerária auxiliar do Opus Dei, falou a mesma coisa. A Alexia, numerária do Opus Dei, mesma coisa. Por quê? Porque é assim, ó, não é pai de família, não é mãe de família. Você tá entendendo? Santa Diana Beretta, eu sei, mas aconteceu um evento de martírio na vida dela, meu filho. Isso vocês não estão entendendo. O pessoal tá. Presta atenção, eu conheço a história dos santos contemporâneos, tá? Você não precisa ficar botando o nome deles aí. Não me irrita nem um pouco, ok? Mas acho que você tem que ter. Calma, gente. Porra, ouça o que eu tô falando, não fica cuspindo o nome. Eu posso cuspir 1000 nomes mais do que vocês. Você tá entendendo? Eu tenho todo o santoral na cabeça, inclusive quem está sendo beatificado, inclusive os servos de Deus. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu tô falando assim, uma vida normal. O Marcelo Câmara. Marcelo Câmara, daqui de Floripa. Jovem, 28 anos, servo de Deus, vai ser beatificado, daqui a pouco vai virar santo. Eu sei, meu filho. Só que o problema é o seguinte, ele foi acometido ali com uma leucemia no meio do negócio todo. E a santidade para ele, a intimidade para ele, entra como um martírio. Você tá entendendo? Entra assim como um evento. Um evento de martírio. Eu não tô falando disso. Né? Eu não tô falando disso. É igual a Alexa lá, também a mesma coisa, tuberculose óssea, pô, papos caralho, não sei o que, beleza, vive santamente a morte. Entrou um martírio ali. Não tô diminuindo a santidade desse sujeito. Eu tô falando o seguinte, eu tô falando da tecnologia espiritual do homem comum. Aquele homem comum, aquela vida comum, minha e tua. A gente não vai ter nada disso. Se Deus quiser, a gente não vai ter nada dessas coisas. A gente não vai precisar ser Marte, você tá entendendo? A gente não vai ter tuberculose óssea, a gente não vai ter essas coisas. Ítalo, você me permite um parênteses aqui? Total, pelo amor de Deus, claro. Deixa eu só fazer um parênteses. Por isso... E o Guido, pessoal? Porra, e o Guido? Mesma coisa, porra. O Guido era o quê? Seminarista. O Guido era padre, porra. Eu não tô falando que não tem santo hoje em dia, ele não tá entendendo isso. Eu tô falando assim, o que é o Guido? Guido Scheffer. Santo, grande, porra. Servo de Deus, vai virar beato, vai virar santo, óbvio que é. Porra. Um milagre atrás do outro o Guido faz. Você vai em CTI no Rio de Janeiro. Sabe a história do Guido, né? História real do Guido Scheffer, no Rio de Janeiro. Seminarista, estava para ser ordenado padre. Não esquece o teu parênteses não, Fernando, por favor. Tá? Não, tranquilo. Tinha lá o sujeito para morrendo. Os médicos não sabiam o diagnóstico, não sabiam de onde vinha, não tinha ideia do que o cara tinha. Aí um médico ateu, 100% ateu, um dia chega assim no CTI e fala assim, me vê uma endoscopia que eu vou endoscopar o paciente. Aí o pessoal do CTI falou assim, maluco, endoscopar não tem nada a ver, não tem nada a ver com o estômago. Ele falou assim, eu sei que não tem nada a ver, o problema é que eu sonhei com um cara que dizia que era médico, estava com uma roupa preta, meio padre, sei lá que porra era aquela, e falou que ele tinha um sangramento num lado tal, não sei o que, escondido, meteu-lhe a endoscopia e estava lá. Então assim, eu sei, meu filho, só que porra, o Guido é padre. Isso é difícil entender o que eu tô falando? Ele já tinha... O padre veste preto, meu irmão. Assim, por que o padre veste preto? Para ele não se preocupa mais com nada, você tá entendendo? Não tem mais o lookinho do dia. Não tem o lookzinho do dia, você tá entendendo? É assim, ó, morri pro mundo. Você tá entendendo? Fala, Fernando, perdão. Não, isso é tranquilo, tá dentro do... Esse parênteses, na verdade, foi estratégico, porque quando eu coloquei, ela mandei para a Juliane o tema religião, né, pensei no tema religião, eu coloquei esse complemento e atenção à vida justamente por conta disso que você está falando. Porque um dos parâmetros que a gente tem, né, um dos parâmetros não, mas um dos problemas que a gente tem, e isso é em tudo quanto é lugar, né? Você entra em blog de esporte, você entra em qualquer coisa, inclusive aqui nas lives, inclusive nisso, nessa aula que você está dando aqui pra gente, todo mundo tem um caminhão de opiniões e não presta atenção. E não consegue captar aquilo que você está falando para além desse conceito raso que o pessoal tem de falar 50 mil nomes. Porra, tá claríssimo que você não está desmerecendo nada com relação a Santos. Tá claríssimo que você está falando que a gente tem trocentos exemplos de santidade. E tá mais claro ainda que você está pegando um exemplo daquilo que é a nossa vida ordinária, é a nossa vida do dia a dia. Ou seja, dentro do parâmetro daquilo que a gente está vivendo, o que você tem do outro lado. Mas a desatenção desorienta todo mundo.
Então, por isso que eu coloquei propositalmente aqui o Atenção à Vida, e aqui eu fecho parênteses para o pessoal, calma o coração aí e escuta. É isso. Então, a questão é a seguinte, entra na história da igreja uma coisa que as pessoas têm pruridos, Fernando, aqui, vamos falar um pouco mais de história, tá? Sim. Existe uma história que não é todo mundo conhece, pouca gente conhece, e os que conhecem divide sua opinião completamente, tá? Divide sua opinião completamente porque uma série de eventos negativos sucedeu a esse evento histórico, tá? Que eu já falo qual é. Mas a grande coisa é assim, ó, a santidade, ou seja, essa intimidade, a intimidade do homem e da mulher, da rua, a minha, a tua, ela está em aberta. Algum de nós vai ter que inventar isso, você está entendendo? A gente vai ter que inventar esse negócio. Ninguém sabe como fazer isso. Essa que é a verdade. Aparecem os movimentos na igreja, né? Comunhão e Libertação, Opus Dei, Legionários de Cristo, sei lá, o Sodalício. Aparecem esses movimentos na igreja e a verdade, é que nenhum deles tem claro a clareza de qual é a tecnologia própria para eu, que sou um pai de família, e você que é um pai de família, que a gente vive na rua, acalmar essas preocupações, porque, olha só, veja bem, é acalmar mesmo, não é sumir, porque as preocupações, elas existem. Como a gente faz isso? Olha só, a tecnologia espiritual seria como integrar essa agitação do boleto que vence, da empresa que está falindo, do dinheiro que eu estou ganhando pra cacete, do assédio pela fama ou do desespero pela solidão. Como integrar isso? Como fazer isso tudo virar oração? Como é que tudo isso vira oração? Como é que eu pego isso? Como é que eu pego isso? Encontro o espaço vazio que tem dentro do altar no meu peito. Como é que eu transformo tudo isso em pão e vinho? Coloco no espaço vazio que tem no altar, dentro do meu peito, para que o Cristo possa consagrar na vida dele. Essa é a tecnologia que ninguém sabe. Existem tentativas recentes, tentativas modernas. Mas são só tentativas. São tentativas ainda. Algum de nós vai ter que inventar isso. Alguém vai ter que inventar esse negócio. Não, está em aberto. Olha, vamos lá. A intimidade espiritual máxima para o leigo pai de família, para o leigo pai de família, que eu digo assim, Dani, tem um monte de gente aí que é noivo, que é solteiro. Eu tô falando assim, pro homem da rua, eu e você, pro homem da rua, a descoberta dessa tecnologia está em aberto. Primeira coisa, os anacronismos matam. Ou seja, né, um sujeito desses que entrou numa bobeira, não foi nem briga, porque briga precisa bater, né? Ele só apanhou, então não teve briga, né? O Álvaro, lá do Centro Dom Bosco. Alvinho. O Álvaro do Centro Dom Bosco. Ele falou uma frase ali, lá para as tantas, ele falou uma frase com aquele tom ridículo dele, né? De fingindo que está preocupado, fingindo que ora, fingindo que está preocupado comigo. Um anacronismo assim, ó, sem fim. Olha o que ele falou. Ele falou assim, olha, desejo muito que o Ítalo volte a ser pobre, volte a perder tudo, porque talvez então ele reencontre o seu caminho. Então, duas coisas aí. Ele está julgando que eu estou fora do caminho. Primeira coisa. Sim. Mas até aí vai. Segunda, e essa sim mais grave. O que ele tá falando? Ele não sabe, porque ele é um ignorante completo. É um jeito que chegou a uma revista. Chegou ontem, né? E acha que é o José de Anchieta. Né, acha que vai cristianizar os índios. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha, o caminho espiritual verdadeiro é o franciscano. É isso que ele está querendo dizer. Fala, se o Ítalo vira mendigo, então ele está santo. Meu filho, isso não funcionou nem para a quarta geração de franciscanos, porra. Você está entendendo? Funcionou para São Francisco e meia dúzia. O próprio São Boaventura franciscano precisou fazer isso. Cara, vamos ter que meter uma regra aqui, porque não dá para viver igual o pai Francisco. Vai todo mundo pro inferno.
E não deu outra. O que a Ordem Franciscana se tornou hoje? Né? Leonardo Boff, esse pessoal todo. Não dá. Né? Então, o que o Álvaro... O Álvaro, esse sujeito estava falando contra mim, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, em primeiro lugar, assim, ele está revelando uma ignorância profunda da história da igreja. Ele não entende nada de cristianismo. Zero. 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 Ele está propondo um anacronismo, uma coisa assim que passou. Não é assim que vai fazer. Se fosse assim, ó, todo mundo dá tudo que tem, vai todo mundo virar mendigo. Né? Vai todo mundo virar mendigo agora. Meu filho, o problema é o seguinte, é que se fosse assim, todo mendigo era santo. É uma coisa idiota. Fato. Não. E o São Rei Luís de França? São Rei Luís IX de França? Dono de tudo. Santo. O que tem a ver o dinheiro com... Entende? É um pensamento de um sujeito que não conhece a história da igreja, não conhece tecnologia espiritual, não entende que o nosso tempo é um tempo maravilhoso. O nosso tempo é um tempo maravilhoso. Está aberto. A gente vai precisar inventar isso, Fernando. A gente vai precisar inventar esse negócio. A gente, que eu digo agora, né? Quem queira, né? Uhum. Porque a grande questão é a seguinte, assim, olha, a gente precisa de um pai de família santo, porque se um pai de família santo vai conviver com mais 50 pessoas, essas 50 pessoas vão poder conviver com ele. E aí o que começa a acontecer? Essas outras pessoas todas começam a ter intimidade também. Começa a ter intimidade. Que tipo de intimidade? Porque esse que é o problema. Você pode ter devoção, por exemplo, ao São Guido Scheffer. Você pode ter devoção à Lupita do Opus Dei. Você pode ter devoção à Alexa. Você pode ter devoção a Chiara Lubick. Você pode ter devoção a esses sujeitos todos. Você pode ter devoção a Santa Teresinha. Como é que você imita a vida deles? Não dá. Você está entendendo o problema? Sim. Por que não dá? Em primeiro lugar, tu não tem uma roupa azul e branca que tu usa todo dia. Tu não é uma Teresa de Calcutá. Né? Tu não é um seminarista. Você não tem uma doença terminal. Então, toca a cada um de nós. Toca mesmo a cada um de nós, assim. Uhum. Quem quer, né? Quem quer. Dia e noite. Dia e noite. Precisa tentar fazer vinho. Você tá entendendo? Vinho. É um tipo de vinho. Assim, eu tenho que conseguir expandir um pouco a minha eu tenho que expandir um pouco as preocupações desse mundo. Não sei bem como. Ninguém sabe bem como. Né? Mas a gente está num momento excelente da história, que é o momento dos digital influencers. Quer dizer, se um digital influencer vira santo, vai todo mundo a rodo vira junto. Porque é um impacto monstruoso, você está entendendo? Agora, o pão a gente sabe fazer. E o vinho? O pão a gente sabe fazer, você sabe por que eu tô falando isso, né? Por causa do seu curso, óbvio. O que acontece? É isso, olha só. A grande questão é essa. É isso mesmo. Pessoal, pelo amor de Deus, eu amo o Padre Paulo Ricardo. Tá maluco? Padre Paulo Ricardo. Porra, eu amo o Padre Paulo Ricardo. Eu o considero um amigo. O problema é que você não imita a vida dele. Por um único motivo, meu filho. Tu não é padre. O Padre Paulo Ricardo ele te traz à igreja. Ele tem homilia lá uma vez por dia. Você vai lá na missa dele se você mora em Cuiabá. Mas e daí? E daí? O padre Paulo Ricardo tem mastite à noite, dando de mamar pro sexto filho. O padre Paulo Ricardo, ele tem um marido que pulou a cerca, ou uma esposa que pulou a cerca, e você precisa se ver com o perdão de uma pessoa que você resolveu entregar a vida para ela. Você está entendendo? Ele pode te dar um conselho. Mas qualquer pessoa pode te dar um conselho. Um livro pode te dar um conselho. A grande questão é: a quem iremos? A quem iremos? Quem vive essa intimidade na carne de tal modo que possa ser de fato esse vinho novo para poder... O que o vinho faz? O vinho alegra e você não se preocupa muito com o que está acontecendo. Você até tropeça. Olha que coisa maravilhosa. Quando você bebe vinho. Né? Como é que você faz vinho? Com uva. Uva é doce. O que são as uvas? As uvas são as pequenas consolações. As uvas são as pequenas consolações que você
carrega no peito, que você experimenta quando você está nessa tentativa de intimidade. Quando você está na tentativa de intimidade, seja através da esmola, seja através do jejum, seja através da oração, não é verdade que às vezes você sente uma doçura? Uma doçura? Sim. Essa doçura é a tal da uva espiritual. E como é que você faz vinho? Você pega a uva e amassa logo? E bebe? O nome disso é suco de uva. Não. O nome disso é suco de uva. Né? O que é um bom vinho? É um vinho que foi levado até um recipiente escondido. E ficou escondido lá por um tempo. E raramente você mexe gentilmente naquela barrica, naquele barril. Gentilmente você roda aquilo, sem abrir para ver o que tem dentro. Porque se você abre para ver o que tem dentro, pode acontecer duas coisas. Ar. O ar, a oxidação daquele processo pode fazer duas coisas com esse vinho. Pode simplesmente apodrecer o vinho. Ou pode avinagrar o vinho. O vinagre, ele é útil, óbvio. O vinagre, ele limpa, né? O vinagre, ele é asséptico. O vinagre, ele é a medida, ele é o limite do que é a religião. A religião hoje virou só vinagre, por isso que o pessoal não gosta de religião. Eu entendo perfeitamente. Porque o pessoal não dá vinho para os outros beber, dá vinagre. O vinagre é assim, é o que pode e o que não pode. É o limite. O limite é importante, o limite é bom. Só que o limite não te joga para cima. O limite assim, é para onde eu não posso ir aqui na Terra. Sim. Quando a gente está falando de intimidade espiritual, a gente está falando do eixo horizontal, a gente está falando do eixo vertical. Perdão, a gente está falando do eixo vertical, não está falando do eixo horizontal. Não é? Aí a inocente fala assim, o nosso modelo é Cristo. Óbvio, né, meu amor? Ninguém está falando que não é. Mas o próprio apóstolo Paulo, com uma sabedoria humana brutal, fala para nós o seguinte. Para vocês é muito difícil imitar a Cristo. Imitade a mim que estou próximo. Mas é óbvio. É óbvio. É o mesmo problema. É claro que o nosso modelo último é o Cristo, porra. Só que Cristo não tinha filho, meu amor. Cristo não tinha conta para pagar. Eu não estou desmerecendo a vida do Cristo. O pessoal tem que ser muito, muito implicante para não entender o que eu estou falando aqui mesmo. Meu amor, para que existe essa maldita coisa chamada santo? O homem íntimo. Para atualizar no tempo, numa certa face, aquela mesma face do Cristo que estava oculta. Para ser exemplo para a gente, porra. É para isso que esses sujeitos existem. O que eu estou dizendo hoje aqui? Nessa live. Estou dizendo hoje aqui nessa live é o seguinte, olha, se você tem vocação para ser monge, entra. Vai ser fácil você virar santo. Se você for sério, se você tiver numa... Se você for sério e você tiver num mosteiro sério. Ou então você vai e vira um franciscano mendicante. Se você é como eu e Fernando e não tem vocação ao celibato, né? Porque se tem vocação ao celibato, vai vira consagrada do Reino Cristo, vai virar numerária do Opus Dei, vai entrar lá pro Comunhão e Libertação, vai, sei lá, vira qualquer coisa. Veja, é uma estrutura semelhante, você tá entendendo? É uma estrutura, não é a mesma coisa. Não é leigo, não é consagrado, não tem ordem. Não, tá. Mas vamos falar a verdade aqui, vamos falar no pau da goiaba aqui. As nossas preocupações do homem da rua que está tocando empresa, que está tocando... Para a gente, isso é assim, ó, é verdade, a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso com o mundo. Né? Então, quer dizer, ninguém sabe como fazer isso. Agora, uma coisa, uma dica, um caminho a gente tem, que é o seguinte, olha, fazer vinho é importante. Muito vinho, algum vinho. Porque se você bebe o vinho também de barriga vazia, sem pão, tu cai. Tu vira o Noé. Então, o que o pessoal faz em geral? O que o pessoal de paróquia, de culto faz? Assim, recebe uma uva e vai logo dar o testemunho. Recebe uma uvinha e vai dar o testemunho.
né? A palestra do casalzinho que dá como viver a castidade no namoro. Os caras têm 18 anos. Você tá entendendo? O que esse cara conservou lá dentro? Ele vai estar dando suquinho de uva pros outros. Outro lá que foi livado das drogas e vai dar uma palestra. Cara, isso tem uma função social. Isso não é uma função espiritual, você tá entendendo? Porque a função espiritual é dar vinho. É vinho. O vinho é outra coisa. E o vinho, bicho, o vinho, ele só fermenta na calma do coração com o tempo. Você precisa de 10 anos ali, ó. Um bom vinho, né? Um vinho bom, assim, um vinho assim, ó. Isso aqui, essa safra é boa. Essa safra aqui, ela é boa. Ela tem a minha idade. Tem 30 anos. Tem 10 anos. Um vinho que tem 6 meses, é quase... não é assim, eu não sou um grande apreciador de vinho, mas é que você sabe, todo mundo sabe disso. O vinho tem tempo ali de fermentação dentro dele. Então, assim, ó, quando você receber uma uva, o que é a uva? Quando você receber uma uva, guarda no teu peito. Tem uma maldição, Fernando, que é os diários espirituais. Tá? Eu te digo agora, porque você acabou de chegar na cena católica, mas... Sim. Santa Faustina, né? A História de uma Alma. Então, assim, alguns sujeitos desses com muita intimidade escreveram diários, ou seja, o itinerário de intimidade. O itinerário de intimidade. Deixa eu falar uma coisa para todo mundo aí que tá ouvindo. O pessoal que começa a ter religião adora pegar a porra de uma caneta e de um caderninho e anotar. Anotar essas coisas, consolação que recebeu. Fala, ai, nossa, aqui é a Trindade Santíssima, não sei o que, já sei, porque agora eu sou amado, e o caralho, já escreve. Deixa eu falar uma coisa sobre esses íntimos verdadeiros que escreviam diários. Eles odiavam escrever diário. Eles só escreviam obrigado. Eles tinham que ser obrigados a escrever. Eles relutavam contra o diretor espiritual que mandava eles escrever o maldito diário. Tá? Relutavam. Por quê? Porque assim, bicho, uva já é um negócio difícil pra cacete de conseguir. Trigo tem tudo quanto é canto. Uva, meu irmão, dá trabalho de cultivar. Uva é difícil. Porra! Você tá pedindo mesmo pra eu pegar essa uva e botar no caderno? Vai que isso vira suco. Deixa comigo. Só que o pessoal hoje não. O pessoal já adora escrever diário espiritual. O pessoal adora fazer suco de uva. O pessoal gosta de suquinho Aurora, né? Aquele suco concentrado. É a sensação, né? São duas coisas. É a sensação que você fala, porque uva é doce. E é um pouco pior do que isso, Fernando. É um pouco pior do que isso. É assim, ó. Eu conheço esse pessoal. É assim, ó. De repente eu morro. E aí abrem minha gaveta. E leem essas coisas. E descobrem que eu sou santo. É uma puta de uma soberba. É uma puta de uma soberba. Você tá entendendo? Então, mas e se eu tiver uma consolação e esquecer? Seja bem-vindo à adega Concha e Toro. É assim que faz vinho. Entendeu? Casillero del Diablo. Concha e Toro. Chegamos lá. Entende? Porque a questão é exatamente essa, meu amigo. Não é a tua cabeça que produz vinho, caralho. Perdão, caramba. É o coração, meu filho, que produz o vinho. É aquele espaço oculto. Olha só, quando você vai você pega o rito antigo judaico, ou você pega o rito cristão, existe um espaço vazio no altar no qual se põe um cordeiro e se sacrifica o cordeiro e tira o sangue do cordeiro até a última gota, não é? Sim. Hoje, o sacrifício no altar católico é o sacrifício, como se diz, incruento, ou seja, sem sangue, né? Sem sangue. Mas é o mesmo sacrifício, é igual, é o mesmo sacrifício. É um espaço vazio que você preencheu com uma espécie, com pão e vinho. Só que precisa fazer vinho. Para poder consagrar, você não consagra uva, você não consagra trigo. Como quem diz, não é a uva e não é o trigo que vira a natureza mesmo daquilo que a gente quer desde o início da live. É que a gente tome a consciência e seja esse ser em ato puro. De algum modo, o próprio Cristo. Ipsi Cristo. O mesmo.
O próprio Cristo. Agora, essa é uma tecnologia que está em aberto ainda, porque como é que você articula isso que ele acabou de escrever assim, ó, a cada dia basta o seu problema? Eu sempre digo, se você é pai de família, você sabe que